Agora, um perigo que ronda as famílias do mundo inteiro. Você saberia dizer como está a saúde mental do seu filho? As estatísticas são alarmantes. É cada vez maior o número de crianças e adolescentes que sofrem com algum tipo de transtorno mental. E as causas podem estar dentro de casa. Este jovem de 17 anos prefere não ter a identidade revelada. Ele é um exemplo de que a saúde mental de muitos adolescentes não vai bem. Uma paranoia minha muito forte. No final do ano passado, o menino sofreu uma crise de ansiedade e está internado há 5 meses nesta clínica de recuperação. Ele se sentia só, isolado e sem diálogo com a família. Eu ficava muito tempo conversando com meus amigos nas redes sociais e acabava deixando de lado a família. E isso eu acho que potencializou, sabe? Foi meio que um catalisador para acabar agravando o problema. O adolescente é filho único. Os pais são separados. Ele mora apenas com a mãe. Como ela não parava muito dentro de casa, ela sempre trabalhou muito, o tempo que ela tinha para chegar em casa era de comer. A mãe dele, que também não quer mostrar o rosto, se sente culpada. Acha que deu liberdade demais ao filho. Para ela, desde cedo, faltou impor limites. A gente quer o melhor e faz o melhor possível. E a gente faz muito. E por fazer muito, a gente tem sempre a culpa de que fazendo muito, em algumas coisas a gente faz errado. Esta é uma realidade que tem sido cada vez mais comum nos lares brasileiros. É bastante preocupante, a gente percebe as crianças bastante doentes mentalmente. Seja com depressão, seja com uma crise de ansiedade. Nicole tem apenas 16 anos e também não quer mostrar o rosto, mas conta uma história dramática. Teve uma hora que eu comecei a passar muito mal mesmo. No ano passado, a estudante tentou se matar com uma overdose de remédios. Desde pequena, Nicole sofre de transtorno alimentar. Por que esse desejo de morrer? Teve esse problema com o meu corpo e etc, mas o principal, eu acho que eu sempre quis ver muito problema na vida e no sistema e em como tudo funciona. A mãe de Nicole ainda está traumatizada. Você fica arrasada, é como se tirassem o chão dos seus pés, tentando ver aonde que eu tinha errado, o que eu tinha feito de errado. Nicole sempre se sentiu só. Eu saía da escola, ia para casa sozinha, eu passava a tarde sozinha, então eu passava no celular. Quando a minha mãe e o resto da minha família chegava, eu também ficava no celular, no quarto, com a porta fechada. E eles ficavam na deles também. A minha mãe, ela tentava esse contato comigo, mas eu não permitia, sabe? Eu não queria, eu nunca me senti confortável para me abrir com ela. Nicole ficou internada 5 meses. Em algum momento você teve medo de perder, Nicole? Tive. Muito. A tentativa de suicídio de Nicole e a ansiedade deste jovem fazem parte de uma estatística alarmante. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, de 10 a 20% dos adolescentes têm problemas mentais em todo o mundo. Entre as principais doenças estão ansiedade, depressão, déficit de atenção, hiperatividade e transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. As consequências, muitas vezes, incluem a autolesão e o suicídio. O suicídio já é a 3ª principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. E a depressão, uma das principais causas de doença e incapacidade entre os adolescentes. O problema não é apenas brasileiro.
Esse estudo de 2016 da prestigiada Escola Americana de Medicina Johns Hopkins estabelece um dado alarmante. As taxas de depressão estão crescendo entre os adolescentes, particularmente entre as meninas. O aumento foi de 37% na década encerrada em 2014. Entre as principais causas, o bullying digital pode ter aumentado mais para as meninas. Estudos mostram que elas usam telefones celulares com mais frequência e intensidade que os meninos. E o uso problemático do celular entre os jovens tem ligação com o estado de espírito deprimido. De volta ao Brasil, esta psicóloga está preocupada com o aumento de casos que vê no próprio consultório. Eu já atendi crianças que não conseguem frequentar a escola com 7, 8 anos de idade, porque tem crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Então, a gente tem um quadro cada vez mais com crianças com transtorno de déficit de atenção, com dificuldade de concentração. Existem várias causas possíveis para explicar o aumento dos problemas de saúde mental entre os jovens. Elas passam por pais menos disponíveis, menos cuidado com o sono e a alimentação das crianças. A dificuldade dos adultos em estabelecer limites e regras que sejam respeitados pelos menores. Tudo isso se relaciona também com a importância que os equipamentos eletrônicos adquiriram em nossa vida. A gente pode dizer que uma criança, por exemplo, que é exposta a um celular, um tablet, quando muito pequena, ela já tem um comprometimento do desenvolvimento do cérebro, porque é neste momento que ela está começando a se desenvolver, entre aí os 2 e 5 anos de idade. E não é raro hoje a gente ver que as crianças já têm esse acesso muito cedo. O pai não deixa a criança ir até a padaria, porque é perigoso, mas ele não se importa do filho ficar dentro do quarto, mergulhando na internet. A Aline é coordenadora de um projeto social que atende meninas de 6 a 14 anos. A maioria já tem um celular, né? Não é nem só o da mãe, ela já tem o dela. Então, a gente procura passar para elas o que fazer com essa ferramenta que ela tem nas mãos, né? Que é boa para muitas coisas, para estudos, para pesquisas, comunicar com pessoas que estão à distância, mas tem também a parte ruim. E a gente escuta muitos relatos delas, assim, de que já tiveram pessoas que contactaram e chamaram para encontrar em algum determinado lugar, meninas novinhas mesmo. E na maioria das vezes os pais muitas vezes não estão nem sabendo o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com a Nadir. Nunca passou pela cabeça dela que a filha buscava na internet informações para tirar a própria vida. Eu usava uma rede social que, tinha páginas de bulimia e anorexia, também de depressão, mostrava imagens de automutilação e tinha frases que romantizavam o suicídio e os distúrbios alimentares. Eu nunca imaginava que existia sites que você podia acessar que mostravam coisas tão horríveis assim. Eu acho que eu fui muito ingênua. Eu sou de uma geração que não existia isso. Lidar com os perigos da vida moderna é, sem dúvida, um desafio para a família. Come a comida. Saco. Foi pensando nisso que a psicóloga Néia Dutra criou um grupo de apoio dedicado às mães. Mas os pais também são bem-vindos. A gente tenta conscientizá-los de que eles devem dar aos filhos aquilo que os filhos precisam e não o que os filhos querem. Segundo ela, os pais devem participar efetivamente da educação dos filhos. Devem transmitir aos menores que são eles que comandam o navio, que lideram a casa. Hoje sem celular, tá? Não, não. Não, por favor. Por favor, por favor. Não, eu vou morrer, não. Não, dá aqui, desce o pai. Relaxa. E devem também encontrar atividades lúdicas, longe do mundo virtual, para praticar com as crianças.
É fácil você deixar uma tela na mão de uma criança como se fosse um calmante para a criança. Ela não tem o que fazer, ela está ociosa e a mãe não suporta o choro da criança e logo entrega na mão dela um aparelho para ela se divertir, para se distrair. Dá menos trabalho do que sentar, brincar de casinha, contar uma história. O que a gente percebe é isso. Os pais, eles estão deixando de educar os filhos e terceirizando para esses aparelhos, sabe? Isso é um perigo. Pais de 3 filhos, Gabriela e Fernando estabeleceram regras rígidas dentro de casa. Os 2 menores não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia. Para o mais velho, apenas jogos eletrônicos e só aos fins de semana. A proibição veio depois do casal perceber o comportamento do filho mais velho. Nenhum programa nosso de família seduzia ele. Sempre, não, isso é chato. Não quero ficar em casa. Vamos andar de bicicleta? Não, prefiro jogar. Vamos pra praia? Prefiro jogar. Como que você administra os acessos do celular? Como que você sabe o que ele vai ver na internet? A internet está aí para todo mundo. Eu deleto as coisas que não me interessam. Mas uma criança com 10 anos, nós vimos uma vez ele jogando, não estava no celular, estava no jogo. E ele dando todas as diretrizes de onde ele estuda, como era a família dele e onde ele morava. Quem que estava fazendo essas perguntas? Manter a disciplina exige paciência, mas vale a pena. Está sendo difícil, o nosso dia a dia está complicado, mesmo porque as cobranças dos nossos filhos de que só eu não tenho celular, só eu não posso mexer em aplicativos, só eu não tenho rede social, só eu não posso utilizar um jogo específico que está proibido aqui em casa, que é um jogo de arma, de violência. E a gente está firme e forte nessa decisão. Para esta psicóloga, o uso da tecnologia sem controle pode trazer graves consequências. Então, isso está acontecendo cada vez mais cedo, o que dificulta as crianças desenvolverem criatividade, desenvolver habilidade social. Então, eu acho que o uso dos eletrônicos, ele vai dificultando a criança a desenvolver a capacidade de lidar com o mundo real. A gente precisa incentivar os esportes, eles precisam brincar, ter essa fase da infância, que isso se perde com o celular. É futebol, é esconde-esconde, são jogos lúdicos. E nós somos pais que a gente participa disso. Eu jogo bola com eles, ando de skate com eles, brinco de esconde-esconde, nado, faço tudo isso. Então eu incentivo o dia a dia a ser saudável. O adolescente que abriu esta reportagem está no final do tratamento contra a ansiedade. Ele já faz planos para quando sair. Quer estudar psicologia. Tenho muita vontade de cursar psicologia. Quando adulto, pretende ajudar pessoas que vão enfrentar um drama parecido com o dele. Eu quero muito ajudar as outras pessoas a saírem de todas as situações ruins que elas se encontram. Onde fica o papel aí do computador nessa sua nova fase, do computador e do celular? Como um complemento, como uma ajuda, não como um vício. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.